Bom dia aos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, o Todo-Poderoso, reina em seus corações. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele nos mostra uma escritura que fala da natureza divina. Ele diz aqui: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, e havendo-se esquecidos da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da palavra. A palavra de Deus, ela é bênção para nós, bênçãos espirituais. Vai muito mais além do que uma bênção física ou financeira. Muito embora a palavra de Deus também propicia para nós bênçãos físicas e financeiras também. Porque Deus, ele concede para nós aquilo que nós necessitamos. Mas a nossa necessidade maior nesta era que estamos vivendo é a bênçãos espirituais. É isto que nós estamos necessitando. Porque nós vivemos, irmãos, numa escassez de espiritualidade. Não está havendo uma abundância de espiritualidade na era em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma escassez. Está escasso em tudo que você possa imaginar, no sentido que diz respeito à espiritualidade. Vivemos numa escassez de amor, vivemos numa escassez de fé, vivemos numa escassez de virtude, e assim sucessivamente. Porque o povo tem desprezado a palavra de Deus. O povo, assim chamado cristão.
Por quê? Porque o amor de muitos tem se esfriado para com a palavra de Deus. Mas aqui o apóstolo Pedro está pregando para nós como nós devemos ser participantes da natureza divina. Somente aqueles que nasceram de novo é capaz de ser um participante da natureza divina. No versículo 4 está escrito: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É somente aqueles que escapou da concupiscência do mundo, da corrupção do mundo, das coisas mundanas, das coisas pecaminosas. Somente aqueles que têm se escapado dos credos, dos dogmas, dos ismos, o profeta mostrando ali no parágrafo 50, 51. Então, esta escritura, ela tem ligação uma com a outra. O profeta pregando a mensagem, necessário vos é nascer de novo. Ele também usou como base o Evangelho de João, capítulo 3, mas ele também usou outra escritura, que é essa escritura que eu estou citando aqui nesta manhã. Efésios, capítulo 4, falando do ministério quinto. Porque uma congregação que nunca teve a experiência do novo nascimento na sua vida, jamais produzirá o ministério quinto. E nós estamos vivendo nesta escassez. Porque hoje nós vemos somente pastores nas congregações e os demais ministérios. Então é necessário o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo esteja presente numa congregação. Porque o profeta de Deus diz na mensagem, pergunta-se resposta, capítulo 3, que o Espírito Santo é o doador dos dons espirituais. Quando eu falo dons espirituais, eu não estou citando apenas falar em línguas e profetizar, mas também os dons ministeriais. Porque aqui fala, pelo que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro,
e deu dons aos homens, se referindo aos ministérios. Você pode ler Efésios capítulo 4, versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ministério é dons também, dons espirituais, dons ministeriais. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios capítulo 12, fala ali acerca dos dons espirituais. Tudo isto está na palavra de Deus e nada que está escrito na palavra de Deus pode ser tirado ou acrescentado. A noiva de Cristo produzirá toda a palavra de Deus. O profeta do Senhor nos mostra nas mensagens aéreas da igreja que todo o povo que se diz o corpo de Cristo não tiver a palavra e as manifestações, terá que prestar conta a Deus. As manifestações são os 9 dons espirituais, acompanhado de 5 ministérios, de Efésios capítulo 4, verso 11. Então, meu irmão, que nós possamos estar atentos a estas verdades da palavra de Deus. Para nós sermos participantes da natureza divina, é necessário passar pelo processo da justificação pela fé, da santificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. E assim você recebe este novo nascimento gerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Então você está apto para ser um participante da natureza divina, porque você tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé é necessário, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé genuína, verdadeira, perfeita, só Jesus Cristo tem para nos dar. Somente o Senhor Jesus Cristo tem fé perfeita. E esta fé perfeita de Jesus Cristo está disponível para nós. Deus, Ele tem um intenso desejo de derramar todas as suas bênçãos espirituais na noiva de Jesus Cristo, no corpo de Cristo, para que assim as obras maiores possam operar em sua noiva. Jesus Cristo disse em São João capítulo 12, 14, disse Jesus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque vou para meu Pai. Então, são promessas de Deus, promessas infalíveis que Deus tem nos prometido e que está disponível para todos nós. Basta nós estarmos na nossa posição, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, porque esta é a posição de cada crente, de cada cristão que está em Cristo Jesus. É ser batizado com o Espírito Santo. A nossa posição é em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, somos participantes da natureza divina, porque temos passado pelo processo estabelecido pela palavra de Deus. E cada virtude desta é prometida para nós, é prometida através do novo nascimento, que você tenha uma fé verdadeira. Fé na palavra de Deus, naquilo que Deus diz.
E quando você recebe o novo nascimento, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São palavras de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A vida cristã, ela não pode ser personificada. A vida cristã não pode ser fabricada. O profeta pregou a mensagem de personificação do cristianismo. Nós estamos vivendo em um dia ou uma era de muita personificação. Muitos tentam se personificar, viver uma vida fabricada, querendo manufaturar os frutos do Espírito Santo. Deus não aceita a aparência do homem. A aparência do homem ou da mulher, para Deus, não tem nenhum significado. Deus quer que nós nos rendemos a Ele, o nosso ser, integralmente, para que você possa ser, para que nós possamos ser participantes da natureza divina. Então, quando você acrescenta a fé, então você recebe a virtude. Virtude é força e poder. Poder contra todo o mal. Poder sobre o pecado. Triunfar sobre o pecado. Triunfar sobre todo o espírito errado. Todo o espírito anticristo, antipalavra. Porque o que é anticristo? É tudo aquilo que vem tirando ou acrescentando a palavra, isto é anticristo. Aquilo que vem torcendo todo o espírito, que vem distorcendo a palavra de Deus, colocando as suas interpretações particulares, são espírito anticristo. Mas quem tem o Espírito Santo discerne os dois espíritos na estrutura da igreja cristã, diz o profeta. E ele resiste ao espírito do anticristo e abraça o Espírito Santo da palavra de Deus. Agora, nós temos que ter discernimento que um espírito anticristo, ele não está lá em Roma apenas. A Bíblia diz que muitos se têm feito anticristo, muitos. Pega as cartas do apóstolo João. Ele mesmo disse isso, que muitos se têm feito anticristo. E o profeta nos mostra o espírito do anticristo, o chamado tão parecido. É aquele que chega até mesmo 99% da verdade. Este é o espírito mais perigoso. Porque a mentira perigosa não é aquela que tem 99% de mentira e 1% de verdade. Mas a mentira perigosa, enganadora, é aquela que chega a 99% da verdade. Aquele 1% de mentira é o suficiente para te levar à morte espiritual, para te levar ao caos espiritual. Como levou Eva. Eva descreu apenas de uma palavra de Deus. Foi o suficiente para causar morte espiritual e até mesmo a morte física, porque o homem e a mulher, no seu estado original, não morria, nem fisicamente, nem espiritualmente. Mas por acrescentar a palavra de Deus, apenas uma palavrinha que a serpente acrescentou para Eva, e ela creu naquela mentira da serpente de Satanás, foi o suficiente. Mas Jesus Cristo veio e restaurou toda
a palavra de Deus. Jesus Cristo veio e cumpriu toda aquilo que nós necessitamos. Jesus Cristo veio e nos resgatou das garras de Satanás, quando ele veio aqui neste mundo em carne humana, porque Deus te fez carne e habitou entre nós. E sofreu a crucificação, morreu e ressuscitou. E nos libertou e nos livrou da morte e do inferno. E somos livres, porque Jesus Cristo nos libertou da escravidão de Satanás. Não há mais necessidade de nós vivermos escravos da falsa religião, dos pecados, das concupiscências mundanas, porque Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz e nos purificou. E na cruz do Calvário, diz o profeta, encerra todo o assunto do pecado para todo aquele que crê, todo aquele que recebe a graça e a virtude de Deus na sua vida. Então, se queremos crescer espiritualmente, necessariamente é nascer de novo, e assim nós seremos participantes da natureza divina. Então, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança. Deus propicia para nós, quando nós obtemos fé perfeita, fé genuína na palavra de Deus, a virtude, e a virtude a ciência. A ciência de Deus, conhecimento de Deus, não conhecimento humano, não conhecimento carnal, mas o conhecimento divino, conhecimento de Deus. Não precisa você fazer teologia, o próprio Espírito Santo te dá conhecimento na palavra de Deus, te dá temperança, paciência, piedade e amor fraternal, que é o amor de irmão para com irmão. A temperança, para você não ser um charlatão, diz o profeta, mas ter controle na sua língua, controlar a língua, falar menos e ouvir mais. Então é necessário a temperança para ter o equilíbrio nas horas da dificuldade, nas horas das provas. É necessário estas coisas que são sobrenaturais. Não tente manufaturar isto, porque você estará à beira do caminho. É necessário o próprio Espírito Santo tomar lugar na nossa vida. Basta nós nos render a Ele, e Ele, o próprio Deus, acrescentará estas coisas no nosso ser. E nós viveremos uma vida cristã automaticamente, porque o Espírito Santo em nós nos fará atuar, viver